Olá, querida irmã, querido irmão, eu divido com você hoje a reflexão a respeito da liturgia deste 33º domingo do tempo comum, que neste ano vai ser no dia 15 de novembro. Eu quero recuperar aqui algumas partes, algumas reflexões importantes a partir do Evangelho de Mateus, principalmente, que vamos ouvir nesse domingo. Chegando já ao fim do ano litúrgico, a nossa liturgia dedica-se a pensar também o fim do nosso caminho por este mundo. Então, nesses últimos domingos, nós temos nos aproximado das falas mais apocalípticas de Jesus e do Novo Testamento, como é o caso do Evangelho de Mateus, que hoje nós vamos ouvir, e também da segunda leitura, que é um trecho da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Algumas dessas falas apocalípticas são até estranhas para nós, exatamente por conta da sua linguagem diferente, que na verdade aponta para a compreensão da comunidade cristã primitiva a respeito do reino de Deus e daquilo que encontraremos ao fim desta vida, que na verdade será o início da nossa experiência da eternidade. Assim, nós escutamos hoje a parábola dos talentos, do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que é já uma parábola muito conhecida de todos nós. Alguns trabalhadores recebem partes dos bens do seu senhor, mas nem todos eles têm as mesmas escolhas e as mesmas atitudes. Aqueles que recebem mais 5 ou 2 talentos, logo tratam de fazer crescer aquilo que está sob o seu cuidado, enquanto aquele que recebe menos, que recebe 1 talento, o enterra bem escondido a fim de não perder o pouco que tem. Antes, então, de julgar as suas atitudes, quero propor que possamos pensar sobre aquilo que ocasionou essas escolhas. Os empregados que recebem um grande número de talentos recebem também um certo incentivo, porque se sentem agraciados por tamanha confiança de seu senhor. E talvez essa alegria tenha os impulsionado a ter atitudes criativas, de fazer crescer aquele tesouro, tornando-o ainda mais admirável. Os 5 ou 2 talentos trouxeram então motivação, gratidão e também certo senso de responsabilidade mesmo, por terem recebido tanto do seu senhor. Mas e o empregado que recebeu menos? Será que ele de fato recebeu menos ou se ele subestima aquele tesouro recebido? Ele o considera pequeno, então tem medo de perdê-lo e ficar sem nada. Logo, ele será tomado pelo medo e não se permite admirar aquele tesouro recebido a ponto de produzir a gratidão que gera a responsabilidade e a motivação para fazê-lo crescer. Assim, o servo paralisado pelo medo não tem criatividade para fazer crescer aqueles dons ganhos do seu Senhor. É assim que Deus age na vida de seus filhos, e Ele concede a cada um os dons segundo sua capacidade, conforme a parábola diz. Assim não cabem comparações, porque os talentos que cada um de nós recebe sempre são grandes dádivas frente àquilo que podemos fazer com as capacidades que nós temos. Então resta saber, cada um de nós, se seremos impulsionados pela gratidão ou se seremos paralisados pelo medo de perder aquilo que temos, na ilusão de que ganharíamos então o castigo do Senhor. O castigo do Senhor vem, na verdade, com uma vida sem criatividade, em que nós não fazemos o nosso maior tesouro, que é a própria vida, frutificar, expandir-se e alcançar os demais à nossa volta. Então não é um castigo que o Senhor nos impõe, mas um castigo que nós mesmos construímos, passando pela vida sem um propósito maior. A partir desse evangelho, é importante então que cada um de nós possa pensar em quais talentos nós temos escondido sob os nossos medos e como nós temos feito crescer os nossos talentos com a ousadia das nossas criatividades. De certo, aquilo que de mais peculiar nós temos e que teríamos então a tendência de esconder é o dom mais singular que o Senhor nos deu e que deve então brilhar para o mundo à nossa volta. Será que o nosso propósito de vida tem sido fazer com que esses talentos produzam frutos e se multipliquem à nossa volta? Nesse domingo, nós também vemos acontecer as eleições municipais nas cidades brasileiras.
E é então oportuno que as nossas comunidades entendam cada vez melhor a consciência do seu papel primordial em favor do bem de todas as pessoas. E esse papel é exercido nesse domingo por meio do nosso voto. Então, assim como pequenos talentos recebidos, os nossos votos fazem a diferença sim, não se escondem, não se anulam, porque também representam o nosso propósito de vida. Assim, o nosso voto nesse domingo é a nossa voz, que proclama aquilo que nós desejamos para as nossas cidades e para a nossa nação. Que possamos votar então e eleger pessoas que estejam verdadeiramente comprometidas com ações mais inclusivas, que respeitem a todos como indivíduos e que ofereçam para as pessoas oportunidades e acessos sem distinção. Em um mundo que é hoje tão egoísta, não silenciemos as nossas vozes sob o medo, mas dediquemos as nossas vidas a fazer frutificar esses dons tão preciosos que nós recebemos de Deus. Principalmente o dom da sensibilidade por aqueles que são diferentes, pelos pobres e pelos marginalizados. É uma alegria para mim, nesse domingo, unir a minha voz à de tantas mulheres que integram esse projeto e tantas outras também espalhadas pelo mundo que anunciam de forma tão autêntica o Evangelho. Que seja a nossa voz esse temor do Senhor que não é paralisante, mas que é criativo, que o livro dos Provérbios e também o Salmo de hoje exaltam. Então, que nós sejamos inspirados pelo Evangelho a fazer frutificar os nossos dons, de modo que eles se multipliquem e alcancem todos aqueles que estão à nossa volta.